tudo que os apóstolos fizeram, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles, tudo que eles fizeram, apontava sempre para quem? Para Cristo. Você não vai ver eles trazendo a glória para eles. Você não vai ver Pedro, Paulo se exaltando pelo trabalho que faziam. Pelo contrário, eles davam a glória para quem? Para Deus. E essa palavra de hoje, nós vamos ver duas coisas aqui. Nós vamos ver a intenção de Paulo e vamos ver qual é a mensagem principal do Evangelho. Você pode vir aqui domingo que vem e receber uma outra mensagem, no outro domingo a mesma coisa, mas existe a mensagem central do Evangelho, e todas as mensagens pregadas, todas as mensagens ministradas, elas acabam afunilando para essa mensagem que nós vamos ler aqui agora, todas. O Antero ministrou aqui na hora da intercessão sobre o cego de Jericó. Se ele continua a história do cego de Jericó até o final, a história do cego de Jericó vai apontar para essa que a gente vai ler aqui hoje. Tudo. O culto tem que ser cristocêntrico. O que é um culto cristocêntrico? Sempre apontado para quem? Para Cristo, não para as pessoas. Não é um culto para você, não é um culto para mim, é um culto para Cristo. Amém? Vamos ler primeiro o que está em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Posso ler? Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falais ou que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, o que, gente? Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule, que se não anule a cruz de quem? De Cristo. Então vamos parar aqui, gente. Paulo havia sido informado que em Corinto a igreja estava dividida. Um falava: eu sou de Paulo. Apolo aqui é Pedro, tá? Outros: eu sou de Pedro. Outros: eu sou de Cefas. E outros: eu sou de Cristo. Por que eles falavam isso? Porque eles ainda não haviam entendido que o Evangelho não é sobre homens, é sobre Cristo. E Paulo vem dizendo o seguinte: porventura eu fui crucificado por vocês? Ou seja, foi eu que morri na cruz por vocês? Porventura foi eu que fiz tudo por vocês? Aí ele diz: graças a Deus que a nenhum de vocês eu batizei. Olha só, justamente para que vocês
não achem que, pelo fato de eu ter batizado vocês, vocês me pertencem. E é tão forte isso, gente, que o grupo que falava que era de Paulo, era um grupo que defendia Paulo. O grupo que falava de Pedro, defendia Pedro, e era contra Paulo. O grupo que era de Cefas, defendia Cefas, era contra Paulo e contra Pedro. Pastor, mas aqui fala que alguns diziam que eram de Cristo. Só que isso aqui não é uma boa colocação. Esse grupo que falava que era de Cristo, era um grupo que não temia, que não respeitava a autoridade dos apóstolos. Sabe aquele grupo de pessoas que falam assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso de igreja, eu leio a Bíblia em casa sozinho. É o grupo que pertence a Cristo, mas não quer submeter a autoridade que Ele constitui. Então imagine essa igreja, era uma igreja dividida. Independente, pessoal, de quem esteja aqui no púlpito, independente de quem seja o diácono, independente de quem ministra a palavra, não é sobre quem ministra, não é sobre quem prega, é sobre o que é pregado, gente. É sobre o que é pregado. Eu posso sentar e vir aqui o Marcos e pregar para vocês. O importante é que Cristo seja pregado. Então eles queriam atribuir a glória a quem? A Deus não, aos homens. Eu sei que a simpatia, né, com fulano, com Beltrano, isso é normal. Só que o seguinte, pessoal, a glória não é para quem ministra. Hoje em dia, por exemplo, a ministração de louvor, é tão bonito quando a gente vê um ministro de louvor apontando o louvor para Deus. É tão feio quando a gente vê o ministro de louvor apontando o louvor para Ele. Ele quer ser exaltado, Ele quer ser aplaudido. E o louvor é para quem? Para Deus. Então todas as vezes que alguém atribui a glória ao homem dentro da igreja, isso provoca divisão na igreja. E não pode. Tudo que acontecer aqui dentro, tudo que seja para a glória de Deus, que seja para a glória dele. Então Paulo exortando esses homens, e você vê que ele afirma dizendo: graças a Deus que eu não batizei ninguém. Como pode, pessoal? Ele dizer graças a Deus que não batizei nenhum de vocês. Por que ele disse isso? Se sem batizar vocês já estão desse jeito, imagine se eu batizasse. E aí ele termina dizendo o seguinte: Cristo me chamou não foi para batizar, pregar o Evangelho. E isso eu faço para que não se anule, preste atenção nisso, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, encerrando o primeiro assunto nessa pregação de hoje. Primeiro assunto: a glória não é do homem, a glória é de Deus. Não é sobre quem ministra, não é sobre quem prega, não é sobre quem faz, é sobre o que é pregado. Amém? Independente de quem seja. E aí Paulo, ele termina isso falando sobre a cruz. Voltando um pouquinho lá atrás, lembra que eu falei para vocês que hoje nós iríamos pregar a mensagem principal do Evangelho? Lembra? Então vamos lá. Qual é a mensagem principal do Evangelho? Tudo que eu pregar aqui, seja Antiga Aliança, seja Salmos, qualquer livro da Bíblia, tudo que for pregado vai apontar para essa mensagem. Qual é a mensagem principal do Evangelho? O que não pode deixar de ser pregado em nenhum culto? Você pode falar sobre ansiedade, você pode falar sobre confiança,
Você pode falar de medo, que qualquer palavra, qualquer pregação cristocêntrica, ela vai chegar em um ponto. Alguém sabe? Não ouvi. A cruz de Cristo. Isso é extraordinário. Nós vamos agora entrar no assunto principal da palavra: a mensagem da cruz. Não tem como você pregar Cristo e não falar de sua cruz. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho. Onde que Deus deu o seu filho? Na cruz. Toda a Bíblia gira em torno da cruz. Você fala do cego de Jericó, você fala da mulher hemorrágica, você fala de fulano, e tudo aponta para a cruz. E é tão forte isso. Primeiro eu vou colocar para vocês aqui na tela, antes de nós lermos no versículo 18. Acompanhe comigo aqui na tela. Vamos lá. Leia em voz alta, por gentileza, esse título. Então entenda uma coisa. Nós temos na mensagem da cruz a obra da cruz e o poder da cruz. Novamente na tela, vamos ler. Diz assim, ó. Pode ir. A obra da cruz resolve a questão dos pecados, mas o poder da cruz trata com quem, gente? Com o pecador. Os nossos pecados são solucionados pelo sangue, mas nós mesmos somos tratados pela cruz. O sangue nos perdoa daquilo que fizemos, mas a cruz nos liberta daquilo que somos. Preste atenção agora, antes de nós entrarmos no assunto. O que é a obra da cruz? A obra da cruz foi o que foi feito por nós. Cristo teve que derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então a obra da cruz foi resolver o problema chamado pecado. Esse problema já foi resolvido. Nós não temos mais, por causa da cruz, nós não temos mais a condenação sobre nós. Por quê? Porque o problema chamado pecado foi resolvido na cruz. Cristo derramou o seu. Então vamos lá, gente. A obra da cruz já foi feita. A obra da cruz já foi feita por todos nós. Só que o seguinte, não é só a obra da cruz, mas eu preciso do poder dessa cruz. A obra da cruz trata com o pecado. O poder da cruz trata com o pecador. Mas como assim, pastor? Por exemplo, nós estamos aqui pregando. O que essa palavra tem que, o que tem que acontecer mediante essa palavra? O poder da cruz tem que invadir cada coração. O que é o poder da cruz? É convencer o homem de que ele é pecador, de que a obra foi feita naquela cruz e que ele precisa se arrepender e colocar sua vida em Cristo. Quando isso acontece, o poder da cruz o toma. Por que você se converteu? Porque um dia o poder da cruz invadiu o seu coração. Amém. Tem incrédulo que sabe que Jesus morreu na cruz por ele, mas ele não deixa de ser incrédulo. Por quê? Porque ainda falta o poder da cruz. E onde está o poder da cruz, gente? Como fazer com que esse poder invada o coração de quem está assistindo, gente? Como? Como fazer com que o poder da cruz seja extraído? Só tem um jeito.
voltando no apóstolo Paulo, para que não se anule a cruz de Cristo. Ele me chamou para pregar o evangelho. O poder da cruz só chega quando ele é pregado. E olha o que diz no verso 18, gente. Continuando aí. Certamente, olha só, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, significa o que, gente? Poder de Deus. A explicação aqui na tela, por favor. A mensagem da cruz é o próprio evangelho, em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é revelação de Deus, centrada na obra de Cristo, isto é, na encarnação e crucificação de Cristo. Exatamente por isso, pela ótica da sabedoria humana, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essas pessoas entendem que a ideia de um Messias que morreu crucificado como um criminoso não pode prover salvação a alguém. É insana. Olha que interessante isso. Por que Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem? Porque naquela época os judeus pensavam assim: como pode um homem que morre na cruz como um criminoso, esse homem tem o poder de salvar a gente? Loucura. Tanto é, voltando lá na cruz, quando Jesus estava pregado na cruz, o que os fariseus, os religiosos falavam com Jesus? Se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo, desce dessa cruz. Ou seja, a palavra da cruz é loucura, gente, para quem se perde, mas para quem está salvo, é o poder de Deus. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se essa linha de raciocínio vai bagunçar sua mente aí, mas eu vou explicar de um jeito bem mastigado. Por exemplo, chega uma pessoa aqui pela primeira vez. Vamos usar o outro então. Oi. Por exemplo, chega aqui uma pessoa pela primeira vez na igreja. Se essa pessoa, se ela foi enviada pelo Pai para encontrar Jesus, de fato, o que vai acontecer? Quando ela ouvir a mensagem da cruz, quando ela entender a mensagem da cruz será o que para ela? Poder. Isso é glorioso demais, gente. Agora, quando a pessoa não é enviada pelo Pai, ou quando ela não é escolhida, ela pode ouvir falar 1000 vezes sobre a cruz, que ela vai considerar essa mensagem uma loucura. Por que no dia que você ouviu falar da cruz você creu? Porque Cristo te enviou, Deus te enviou a Cristo. E quando você ouviu falar dele, não foi loucura, foi poder. O poder da cruz entrou no seu coração. Isso é glorioso demais, gente. Tem gente que sabe que Cristo morreu na cruz. Tem gente que sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas infelizmente vai continuar pensando assim até o final de sua vida, e não vai crer nisso, porque infelizmente para ela a mensagem da cruz não é poder, ainda é loucura. Tanto é, continuando aqui, olha,
no texto, deixa eu tirar aqui o microfone. Continuando no texto, diz assim, ó: a mensagem da cruz fala unicamente de Cristo. Na mensagem da cruz não há espaço para qualquer habilidade ou realização humana. A mensagem da cruz não se fundamenta na capacidade de racionalidade e sabedoria humana, mas exclusivamente no propósito eterno de quem, gente? De Deus. Isso significa que os crentes, em princípio, foram salvos, continuam sendo salvos pelo poder da mensagem da cruz, em santificação durante suas vidas terrenas, e serão salvos ao desfrutarem das bênçãos da salvação, em seu sentido mais pleno, quando entrarem literalmente na presença de Deus por toda a eternidade. Olha que glorioso. Essa mensagem não pode ser interpretada pela racionalidade humana. Pode ter aqui uma pessoa muito inteligente, ela pode ser inteligente que for. Mensagem da cruz não pode ser interpretada pela inteligência humana, é só pelo poder de Deus. Isso é muito forte, pessoal. E olha que legal, cada mensagem que nós ouvimos, estamos sendo salvos, fomos salvos ontem, estamos sendo salvos hoje, e seremos salvos amanhã. Tudo diante da mensagem da cruz. O seu coração pulsa quando você ouve falar da cruz. O seu coração mexe, pulsa dentro de você, porque a mensagem da cruz é o poder. E onde está a mensagem da cruz? Em qualquer palavra da Bíblia. Qualquer palavra. É que eu falei para vocês. Eu posso pregar o cego de Jericó, não tem jeito. Vou falar do cego, de tudo que aconteceu ali, entre ele e Jesus, mas eu vou chegar num ponto principal da mensagem: o poder da cruz. Olha só o verso 19, versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Gente, o que significa isso? Olha aqui na tela. Os incrédulos olham para a mensagem da cruz como loucura. Então, por sua própria responsabilidade e por causa de sua impenitência obstinada diante de seus pecados, eles perecem. A sabedoria e a inteligência das quais eles tanto se orgulham são desprezadas por Deus. Gente, Deus despreza o que você sabe, o que eu sei. Deus despreza a nossa inteligência, a nossa sabedoria humana, porque nada do que Ele fez em nossa vida foi pela inteligência humana, foi por revelação. A prova disso, que eu conheço pessoas inteligentes, que até hoje não entenderam a graça de Cristo. Eu conheço pastores inteligentes, que até hoje não entenderam a graça. Por quê? Porque não é sabedoria humana, é sobre poder. Por isso, quem será alcançado pela graça, pastor? Queria tanto que fulano de tal abrisse os olhos, ore por ela, mas só o poder da cruz para revelar isso para ela. Você pode enviar livros. Por exemplo, quando eu recomecei, o Marcos, o professor, ele me indicou alguns livros, ele me enviou alguns links, alguns vídeos para eu assistir. E por que tudo aquilo que ele enviou, eu consegui assimilar? Por que tudo aquilo que ele enviou eu consegui mastigar? Porque o poder da cruz estava invadindo o meu ser. Então você pode enviar o que for, você pode falar de Jesus, mas não adianta, gente.
para quem é salvo, ou para quem será salvo, a mensagem vai ser poder. Mas para quem não será salvo, vai ser loucura. Isso é glorioso demais. Não é por nós, não é o que a gente já sabe, eu já sei, eu entendi. Não. A prova disso, que existem professores de teologia, nessas faculdades por aí, que são ateus. O que você me explica disso? Camarada fala da Bíblia, camarada fala de Jesus, explica, bem explicado, mas ele continua incrédulo. Por quê? Entende, conhece a letra, tem conhecimento, mas a mensagem continua sendo loucura para ele, porque ainda não foi revelado o poder de Deus. Olha só o que diz o verso 20 agora, gente, para a gente encerrar. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem, termine por gentileza, pela loucura da pregação. Glorioso, gente. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para quem? Para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a quem, gente? A Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A explicação diz o seguinte: alguém pode perguntar, por que Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas para envergonhar os sábios e os fortes do mundo? O próprio apóstolo Paulo responde dizendo que é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O crente jamais deve se esquecer de sua completa dependência e necessidade da graça de Deus. O redimido não foi escolhido por seus próprios méritos pessoais, ele foi escolhido pela soberana vontade de Deus, sob os méritos de quem? De Cristo. 1 Coríntios 1, 29 ao 31. Não foi sabedoria humana, não foi a força humana, foi o que veio de Deus. Para os que foram chamados, não adianta. Pode ter um pastor aqui bem eloquente, que pregue muito bem a palavra, que sabe muito bem conduzir a palavra, não adianta, se quem está ouvindo não foi chamado. Para quem não foi chamado, a pregação ainda vai continuar sendo o que, gente? Loucura. Mas para quem crê, para quem foi chamado, para quem está salvo, a pregação chamada loucura será sempre o poder de Deus. Isso é glorioso demais. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. Onde está a unção da pregação? As pessoas aí fora ficam assim: eu queria uma igreja com muita unção. Onde está a unção da pregação, gente? Responde, por favor. No pastor que prega, né? Onde está a unção da pregação? Onde está a unção da pregação? Na mensagem da cruz. A unção está aqui. Qualquer um que subir aqui e falar da cruz, a pregação vai ser ungida, porque está falando de algo que já carrega unção. A palavra carrega unção.
Amém? Poder de Deus, glorioso. O poder de Deus nos alcançou. Isso é glorioso demais. Se para uns é loucura, para nós é poder. Queremos que aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam conhecer? Claro que sim. Mas não vai ser a gente. Não adianta. A Bruna perguntou para o Marcos, aqui domingo, ele falando que às vezes tem gente que para ele na rua para evangelizar, e às vezes falam as coisas que são fora da Bíblia. Evangelizar com elementos, né, com heresias, essas coisas por aí, coisas que um dia a gente fez também. Aí o Marcos fica caladinho. Ele falou, fica calado, deixa a pessoa falar. Posso orar por você? Pode, a pessoa ora. Aí a Bruna perguntou para ele assim, Marcos, você não debate? Ele respondeu o seguinte, não, porque não adianta. Não adianta debater, gente. Vamos pregar. Quem tiver de ser convencido, vai ser. Não adianta debater. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar a verdade, vamos defender o Evangelho, vamos. Mas não adianta debater. Não adianta provar quem está certo e quem está errado. Não. Vamos pregar a mensagem da cruz. Só prega a mensagem da cruz. Só deixa a mensagem em evidência. O resto é com Deus. Amém? Não adianta, você está errado, fulano, você olha só. Não. Se a mensagem da cruz não for poder para ela, não vai ser a sua mensagem que vai ter. Eu posso ter o melhor argumento, vou elaborar um argumento, né? Eu posso chegar aqui cheio de habilidades humanas, né? Eu vou colocar esse argumento tal. Exato, Dai. Se ela está carregada da sabedoria humana, ela não vai entender isso, porque isso aqui só pode se revelar pela sabedoria de Deus. Isso é glorioso demais, gente. A mensagem da cruz para nós é poder e não loucura. Agora, para finalizar, por isso que Paulo falou, quando ele falou com o pessoal que estava dividido, ele falou assim, eu estou falando isso para vocês, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, se eu começar a trazer a glória para mim, se eu começar a dizer, eu batizei fulano, eu fiz isso, se eu começar a trazer o meu ego, o que eu, Paulo, vou fazer? Eu vou anular a cruz de Cristo. O pregador aqui em cima, ele se anula para Cristo ficar em evidente. Ele não pode estar à frente, ele tem que se anular para Cristo estar em evidência. Amém? Glorioso. A mensagem da cruz.